é interessante porque cada personagem bíblico tem verdadeiramente a possibilidade de nos abençoar de alguma forma. A história de André, e aí a gente pode ir lá em João 1:41, a gente vai ver que na primeira coisa que André fez ao procurar o irmão para mostrar: eu encontrei Jesus Cristo. Gente, o André, esse apóstolo, esse discípulo do Senhor, ele já vinha sendo ministrado por João Batista, que veio trazer a mensagem de que o Cristo, o ressurreto, estaria chegando. E André, ele já era ministrado por João Batista. Nós entendemos que quando ele encontrou, quando ele achou Jesus Cristo, o primeiro pensamento dele, a primeira atitude dele foi procurar o seu irmão, compartilhar. Então, eu entendo que André é um homem de coração que tem o desejo de compartilhar. Grande parte das nossas atitudes, muitas vezes, olhamos para dentro de nós e esquecemos o outro. E André nos traz um ensinamento muito grande, porque a partir dessa decisão de procurar o seu irmão, de falar, proferir que o Cristo, o Messias, ele estava ali, foi achado por ele, traz para nós a possibilidade e a ideia de que eu preciso compartilhar o Evangelho, que é o poder de Deus. E é por isso que eu posso afirmar que André tinha um coração missionário. É verdade que não temos muitas informações sobre o André, mas eu entendo que André, ele tinha uma sede de Deus, uma vontade de estar perto do Senhor, de conhecer ao Deus Todo-Poderoso, e ele foi discipulado, primeiro, já vinha sendo discipulado por João Batista, e ele sempre buscava este alguém espiritual para ajudar, este mestre, que o João Batista ajudou muito, mas a partir do momento que ele encontrou a Cristo, houve uma mudança na vida do André. E aí eu quero lembrar que todo aquele que tem um encontro com Cristo, é necessário haver mudança. É necessário passar por renovação. E quando nós olhamos para a história dos discípulos, e aí podemos ver todos os discípulos, foi necessário passar por processos. Processos. E na atual conjuntura que nós estamos vivenciando, no atual momento que nós estamos vivenciando, mundialmente falando, o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores. O Senhor tem procurado aqueles homens e mulheres que verdadeiramente entregaram a sua vida a Jesus, abriram mão do seu passado e estão em busca de um novo em Cristo Jesus. Nós queremos entender, nós precisamos entender que essa transformação é processual. No caso específico da vida de André, que era pescador de peixes, e quando ele teve esse encontro com o Senhor, e ele já tinha um preparo, ele já tinha um conhecimento, e ele entendeu, olha, esse é o Cordeiro de Deus. E a partir daquele momento, a partir daquele encontro, ele não mais foi pescador de peixes e passou a ser pescadores de homens. A alegria
de conhecer Jesus era notada. E ele, com essa alegria, como ele foi logo anunciar ao seu irmão, virou uma reação contínua na vida de André, que foi pregar o evangelho. Gente, nós estamos num momento tão complicado, nós estamos num momento tão difícil, que o Senhor procura esses verdadeiros adoradores. E nós, muitas vezes, estamos nos deparando com pessoas que querem frequentar, pessoas que querem terem cargos, pessoas que querem estarem nos outdoors da vida, nos púlpitos da vida, mas muitas vezes estamos esquecendo que nós fomos chamados. Eu fui chamado, você foi chamado, nós fomos chamados para evangelização. A alegria de André em conhecer a Jesus fez com que ele pregasse a Jesus, e a Bíblia diz que nós precisamos falar de Cristo a tempo e a fora de tempo. E, inclusive, nós podemos entender com este processo. E aí fica um chamado a todos nós. O que eu tenho feito na propagação do Evangelho? Que transformação aconteceu dentro de mim para que eu venha pregar o Evangelho? Eu sei que é valiosíssimo. O tesouro que nós ganhamos, a nossa salvação, é algo valioso. E é tão valioso que não pode ficar só para a gente. E André nos trouxe este ensinamento de ter um coração missionário. O que André buscava não é ser o primeiro. O que André buscava não eram os holofotes. André não buscou o protagonismo ou estar à frente de tudo, mas mesmo ele lá sendo coadjuvante, mesmo ele lá sendo quietinho, no canto, como a gente diz aqui, no cantinho dele, ele não parou de pregar o Evangelho. André ficou conhecido como o discípulo que sempre estava apresentando, pregando e falando de Jesus. Nós precisamos ter esta característica. Até mesmo porque nós temos este papel de por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Imagine quantas pessoas podem ser alcançadas por mim. Imagine quantas pessoas podem ser alcançadas por você. Imagine quantas pessoas podem ser alcançadas através dessa família. E eu gostaria que, neste momento de reflexão, trouxesse para nós esta autoanálise de ver o que é que eu tenho feito na propagação do Evangelho, que é o poder de Deus. O que é que eu tenho feito? Estamos numa situação caótica. O fim dos tempos, levantes, guerras, dissensões, traições, uma série de coisas que estamos deparando dia a dia, e a Bíblia confirma que isso vai acontecer. E eu preciso entender que eu não posso fugir da minha missão de ser um pregador do Evangelho. Ah, pastor, mas
Isso aí é papel do pastor. Isso aí é papel do evangelista. Não. Isso é o papel. Pregar o evangelho é o papel de todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Salvador. Todos nós. Talvez você não vá para frente de um público, de um púlpito, de uma igreja para pregar, mas você pode pregar na sua escola, no seu trabalho, na sua rua. Gente, quero chamar atenção. Eu não sei como é que está a situação aí com vocês, mas tem gente, nós temos visto aqui, muito aqui no Brasil, a gente tem um costume de dizer assim, os agentes secretos de Cristo. Eles não, ninguém sabe que eles são crentes. Ninguém sabe o que é que eles são. São tão secretos, que naquele grande dia não vai ser lembrado. Eu preciso ser agente de mudança na vida de outras pessoas. Meu Deus, Lucas 12, 20 e 22, a gente vai ver lá que quando os gregos estavam em situação caótica, desejando conhecer a Cristo, quem foi que foi lá? André. Foi lá para poder fazer a diferença, mostrar que esse é o Cristo o Salvador. O mundo só tem solução em Jesus Cristo. E eu quero dizer a vocês aqui, com todo carinho, não me importa o seu cargo, se é dirigente ou se não é, se prega, se canta, se acende, como meu pai sempre dizia, se você vai, acende a luz e apaga a luz da igreja. Todos nós temos o mesmo valor diante do Deus Todo-Poderoso. Todos nós precisamos ser atuantes. Todos nós precisamos pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. É necessário despertar em nós esse coração, esse desejo de pregar o evangelho. Esse desejo de buscar a Cristo. Esse desejo de falar do amor de Deus a tantos perdidos. André foi um homem com um coração missionário. E nós recebemos esta grande missão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É exatamente o que eu preciso fazer. E fica aí a reflexão. O que eu tenho feito na propagação do evangelho? Qual tem sido o meu comportamento na administração do evangelho, que é o poder de Deus? Que venhamos buscar esse entendimento, que venhamos buscar essa compreensão. Vou lembrar mais uma vez, independente se você tem 10 anos, se você tem 5 anos de cristão, se você tem 20 anos de cristão, se você tem um mês. Ah, pastor, mas eu nem sei o que falar. Testemunhar. Testemunhar. Nós precisamos sermos agentes missionários em meio a um mundo caótico. E você pode fazer a diferença. Eu posso fazer a diferença. Basta somente deixar que o poder de Deus, através do Espírito Santo, tome conta da minha mente, tome conta do meu coração. E eu lembre de que eu sou um agente missionário. Eu tenho o papel de pregar o evangelho a toda criatura.
E que o Senhor, assim, nos abençoe, e que o Senhor nos direcione, e que o Senhor nos ajude a cada dia ter essa sede de pregar o Evangelho, sede de falar do amor de Deus. Agora tem um detalhe. Para eu falar, para eu pregar, eu preciso viver. Vamos viver o Evangelho, que é o poder de Deus. Vamos viver o amor de Deus. A começar em mim. Quebra, Deus, corações. E a começar dentro de mim.